Fala, senhores, Tranquilo Kadar na área. Hoje a gente segue o vídeo, né? Eu comecei o vídeo de ontem, né? O 318. Era pra ser uma introdução, mas o assunto foi rendendo na minha cabeça, né? Como é que funciona a criação dos vídeos, Kadar? Senhores, é 10% de ideia. Eu tenho uma ideia boa que eu quero transmitir uma informação. E 90% é a didática. Só que a minha didática, cara, ela é muito emocional. Eu faço ela com o coração, entendeu? Como se eu estivesse explicando pro meu filho. Aí eu faço o próprio diálogo na minha cabeça enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu fico achando brecha. E aí as coisas nem sempre saem como planejado. Mas é do jogo, é do jogo. O jogo é jogado. Tá dando certo, a gente segue o jogo. Quebra de expectativa, a morte do espírito. O que é o espírito? Quando eu digo espírito, eu divido, filosoficamente meu, cara. Aí os mais cristãos aí que, porra, né? Não me julga, não. É filosofia minha. Pai, filho, quem tá no curso já viu isso. Espírito. Eu traduzo pai, mente, filho, carne, espírito, energia. E aí, se você for olhar cientificamente falando, né, a gente tinha uma divisão antigamente de corpo e mente, mas também existe um fator corpo e mente. E aí, se você olhar como um computador, né, você vai ver, o computador, ele tem a estrutura, o hardware, sei lá, o HD, que faz todo aquele sistema funcionar, a placa-mãe, sei lá, e você tem a energia que é necessária para os três funcionarem. A gente funciona mais ou menos do mesmo jeito. E quando um dos três falha, não está em acordo, você começa a ter problema. E a realidade simulada, a expectativa falsa que a gente cria, ela causa decepção, ela causa frustração. E a frustração que ela causa quebra a nossa energia. Você fica sem tesão para fazer as coisas. Você fica sem tesão para viver a vida, você fica sem tesão para fazer os seus objetivos. Você tem o seu raciocínio lógico na sua mente que você tem que fazer tal coisa. Mas você não tem vontade, energia, sentimento para aquilo. E isso, né, é o espírito, como eu chamo. E se a gente for falar, né, fisiologicamente falando, você tem uma divisão estrutural fisiológica, né, mental, e você tem, né, tem estudos sobre isso. Porque o que é você, filho? Você é um acúmulo de átomos. Tudo que existe no mundo, até o que você não vê, é átomos. A diferença da gente pro que a gente não vê é que o que a gente não vê não está estável. A gente é um átomo estável. E todo átomo tem um campo de energia. E aí uns vão chamar de campo eletromagnético, outros... Mas todos nós temos uma energia. Tem livros muito bons, livros que eu gostei de ler. Poder do Subconsciente, Você é um Placebo, Biologia da Crença, que falam sobre esse campo de energia, e uns apresentam mais estudos científicos sobre isso e tal. Então, essa energia é necessária, a gente tem energia, a gente sente energia. E, cara, uma das coisas que mais mata as pessoas, né, mata também, tá? Mas uma das pessoas que mais fazem vocês fracassarem nos projetos é a expectativa falsa que vocês criam. Vocês criam expectativa falsa de certos propósitos, de certos objetivos, de certos fatos. Por quê? Porque vocês vinculam desejo com fato. E aí, você cria uma realidade simulada. Você simula uma realidade. Quando você simula uma realidade, você sai do padrão, né, de interpretação coerente. E isso acontece o quê? Quando não é testada, quando não é desafiada, você consegue ficar na tua zona de conforto, né, justificando suas simulações e seus desejos, como dá certo. Só que quando você vai para teste e o plano para ganhar alguma coisa, ele é baseado em teste, ele é baseado em desafio, é colocado à prova. E aí o desejo é quebrado. O desejo quebra teu plano. Então assim, aí você fala, você é pessimista, cara? Não, eu sou realista. Eu falei, né, do paradoxo de Stockland. O paradoxo de Stockland, ele é realista. Ele é uma pessoa que entende a realidade brutal como ela é. No vídeo passado eu expliquei profundo. Ele entende que a realidade é brutal e ele tem uma fé inabalável que
ele vai conseguir resolver. De algum jeito que ele ainda tá descobrindo, que ele ainda tem que resolver. E aí, meu pai era um cara que tinha muito problema com isso. Meu pai queria as coisas. E aí, para justificar que ele queria as coisas, ele misturava as vontades dele com os fatos. Algumas vezes dá certo? Dá. E aí, pior ainda, porque ele agora acha que fazendo aquelas coisas dá certo. Sabe? É o cara tipo assim, né? Dá um exemplo. Eu vi alguns... na época eu acompanhava política. Alguns políticos que cresceram na sombra de algum político. No caso, o Bolsonaro. Eu vi isso muito nítido. Os caras não entenderam que eles cresceram porque eles estavam associados àquele cara. Em um dado momento, a realidade simulada que eles criaram fizeram eles ruer, serem escrotos, serem covardes, serem traíras, né? Assim, não que o Bolsonaro esteja certo, não quero entrar nesse mérito. Mas, no comum acordo de parceria, os caras agiram contra. Falaram mal, atacaram, exigiram coisas para se manter. E nitidamente a carreira dos caras acabaram. Foram eleitos para um mandato só. Nem todos são o mesmo motivo, mas muitos deles caíram no vício de criar uma realidade simulada. Acharam, né, baseado no ego, na vaidade, e se desvincularam da verdade. E aí a verdade é cruel, brutal. O que eu sou, filho, né? Eu jogo o jogo como ele é. Então, quando eu fui criar meu plano da rede social, eu falei, cara, uma pessoa média demora tantos anos, eu faço tanto, eu não sou uma pessoa média, eu me coloco ainda com -1, né? Eu sou meio burro para certas coisas, eu tenho dificuldade de aprender, eu tenho uma personalidade, aí eu vou, então aumenta, fulano fez em 3, mas fulano é meio genial, então eu não posso ser igual fulano fez vou fazer uma média aqui, 5 a 8 anos eu vou conseguir fazer isso aqui. E talvez eu tenha que esticar mais, né? Eu tenho essa consciência. Que talvez eu tinha que esticar mais, porque eu não sou, né? Eu tenho meus limites. E alguns problemas eu não tenho ideia, só vou ter ideia depois que eu começo o processo. Eu não me iludo. Se eu não me iludo, filho, eu não quebro expectativa. Se eu não quebro expectativa, eu não sofro dano. Essa é a jogada. E isso que o paradoxo de Stockland, né? De Stockland vai te falar. Stock. Acho que é assim que se escreve, tá, filho? Paradoxo de Stockland. Aceite a realidade como é e não se conforme.